Hoje é o dia 1 da minha revolta pessoal. Eu quero dizer que hoje foi um dia bem desafiador pra mim, cheio de altos e baixos. Já tá de tarde, quase de noite, prestes a chover. Eu tô aqui nesse espaço aberto porque eu me senti mais liberdade pra falar, né? Eu tive mais confiança de falar o que eu quero falar aqui, onde não tem ninguém. E hoje foi um dia em que eu chorei o dia todo, que eu fiquei de cama, que eu fiquei me sentindo mal. Por quê? Isso aconteceu porque ano após ano eu venho adiando as minhas metas, os meus sonhos, né? E agora a gente tá no início do ano, né? Menos de 20 dias aí do início do ano. Eu tinha apenas 2 metas pra fazer, porque eram sempre um monte de metas, mas eu determinei a fazer 2 metas esse ano. E as 2 já deram errado. Gente, as 2 foram atacadas. E eu senti assim que foi um ataque mesmo até espiritual, diante daquilo que eu queria fazer, diante daquilo que eu queria me mover, diante daquilo que eu disse que eu iria mudar a minha vida, que ia ser o dia que eu ia voltar e mudar tudo. Aconteceu o quê? Deu tudo errado. Deu tudo errado, e aí eu vislumbro um futuro, passei o dia inteiro vislumbrando um futuro hipotético, né, por enquanto, que todas as coisas que eu tinha sonhado, que eu tinha planejado, não iam. Então, o que que eu tenho pra dizer hoje pra vocês? Depois de chorar muito, né, depois de refletir muito, consegui me estabilizar emocional. Esse não é um vídeo só de emocionalismo. Esse é o dia em que eu percebi que eu realmente preciso me revoltar com a situação para mudar minha vida. E talvez seja o que vocês precisam também. Talvez você tá assistindo aí e tá na mesma situação. Você olha e fala assim: "Ah, ano após ano eu falo assim, eu vou começar alguma coisa, né? Vou começar um canal no YouTube igual". Eu sempre tive essa vontade, né, de criar conteúdo, de conseguir viver da internet. Mas eu sempre fui muito tímida. Eu sempre nunca tive o equipamento. Eu achava que eu não tinha algo relevante talvez para contar e eu precisava de uma história mirabolante. E eu precisava de uma edição maravilhosa, eu precisava fazer um vlog cinematográfico para conseguir passar o que eu queria passar. E na verdade a gente não precisa de nada disso. Isso são sabotadores que estão na nossa mente pra gente procrastinar e adiar de novo o nosso sonho, mais uma vez. E a verdade é que ninguém vai fazer o seu sonho por você, é você e você, para fazer o seu sonho dar certo. Então começa com pouco, mas começa. Começa com o que tem. Eu tô aqui hoje com a roupa do corpo, com o cabelo bagunçado, com a cara sem maquiagem, um cenário que não é o mais ideal, gravando com o celular. E com um microfonezinho assim que foi o mais barato que eu consegui comprar. Mas eu tô aqui para começar com o que eu tenho. E é assim que a gente começa com o que a gente tem, a gente começa de maneira simples para conseguir alcançar o grande. A gente só vai alcançar o sucesso, só vai conseguir alcançar a grandiosidade se tiver um começo simples. Se você olhar para uma pessoa que você olha agora, um influenciador, tem 1 milhão de seguidores, e você fala assim, uau, nossa, mas aquela pessoa conhece 1 milhão de pessoas? Você já parou para pensar isso? Aquela pessoa não conhece, talvez ela conheça, vamos chutar assim, um máximo, assim, umas 1000 pessoas, de conhecer mesmo pessoalmente, de ser pessoas que ela conhece mesmo. As outras pessoas, as outras infinitas pessoas, vieram de outra forma. Vieram porque elas se identificaram com aquilo. Então você não precisa ter uma família, uma rede de apoio enorme para ter esse início, entendeu? Para abrir seu negócio, seja para gravar no YouTube, ou para abrir o seu negócio, para empreender, seja para fazer o que for na vida. Não são as pessoas do seu ciclo social agora, que pode ser limitado, assim como o meu é, não são essas pessoas que vão determinar o seu sucesso, tá? Se você pegar uma grande franquia de produtos, pegar um McDonald's da vida, todas essas pessoas conhecem o proprietário, as pessoas nem conhecem. A verdade é essa, as pessoas, elas vão estar ali porque elas se identificam com a sua história, com a sua sinceridade. E o seu começo humilde é o pontapé inicial para você construir essa história de sucesso. Se você não tiver a humildade de começar do zero, você não vai chegar lá. Você não vai chegar no 100%. O topo é para quem deu o primeiro passo. A montanha, ela só vai ser escalada se você começar no primeiro passo. É tijolinho por tijolinho, dia após dia, construindo aquilo que você deseja. Você vai alcançar o que você quer. E eu tô trazendo isso hoje, por quê? Porque o que eu queria, de verdade, era realmente fazer algo por mim, e não só pelos outros. Hoje o meu choro, hoje a minha angústia,
foi porque eu vi que eu dediquei muito tempo da minha vida adiando os meus sonhos e fazendo os sonhos dos outros. E aí, tudo isso trouxe consequências que ficaram fora do meu controle. Consequências que eu olho pra frente e falo assim, nossa, isso vai me afetar lá na frente. Mas Deus tá com a gente, né? A gente confia em Deus, não confia? Então, eu confio em Deus e eu quero entregar e descansar para que Deus resolva aquelas coisas que eu não posso resolver. E o que eu posso resolver agora, eu faço. E o que eu podia resolver agora era o quê? Gravar esse vídeo. Começar com pouco, mas começar. Algo que é muito importante se lembrar é o seguinte: se alguém um dia conseguiu, você também consegue, porque você não é pior do que ninguém. Tá bom? Então, leva isso para sua vida. Alguém conseguiu? Você também é capaz. Você é capaz de realizar aquilo que você almeja. Você é capaz, mas você precisa começar. E aquela frase que diz assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, é exatamente isso. Exatamente isso. Por isso que eu saí de um dia chorando, triste, e eu tenho certeza que eu não fui a única pessoa angustiada no mundo. Não fui a primeira, não fui eu que estreiei a angústia. Mas eu posso fazer algo com isso, ao invés de ficar só me lamuriando, me lamentando. Tenta ver o começo humilde que você tem como um estágio para o seu sucesso futuro. Você está começando agora, é como se você tivesse em uma empresa e você começou a trabalhar nessa empresa e você está estagiando e você não ganha nada, é um estágio não remunerado. É só você, sua dedicação, para lá na frente você ter um vislumbre do que vai ser. Então, esse estágio inicial é aquilo que vai determinar o seu eu lá do futuro, que tem sucesso, que tem aquilo que sempre sonhou, que está fazendo o que sempre quis, que tem os bens que sempre almejou, que está conseguindo viajar, que está conseguindo se manter financeiramente da maneira que você nem imaginava que podia. É esse estágio agora não remunerado que determina isso. Você está só estagiando para o seu sucesso. O sucesso é seu, já é seu. Você já tem aquela bênção, só que ela está lá no futuro e você precisa começar agora com o que você tem para fazer ela dar certo. É uma frase que eu já vi que diz assim que Deus já preparou todas as suas bênçãos e elas estão em uma compota lá no céu. E ela está só esperando você começar, você ir adiante, né? Porque a gente tem que ir adiante, não dá para esperar cair do céu, mas para ele abrir as compotas e derramar tudo sobre você. E no meio dessa mudança, lembra que não é um ambiente que tem que estar favorável, porque eu pensava isso, eu pensava que tudo tinha que estar perfeito para eu começar a fazer as coisas, tudo tinha que estar favorável, eu tinha que ter os melhores equipamentos para começar a gravar, eu tinha que ter um roteiro pronto, eu tinha que ter um nicho, alguma coisa. E, na verdade, a gente só tem que começar sendo sincera. A sinceridade, ela vale ouro. Tem mais gente que vai se identificar com a sua sinceridade do que com a sua mensagem forçada e engessada. Então seja sincero, se você não tem nada para falar, seja sincero. Começou a chover, eu já tô ficando ensopada aqui, então vou ter que falar menos. Mas enfim, a mudança interna sua é a que muda o ambiente. Não é o ambiente mudar que vai mudar você por dentro. Às vezes o ambiente vai mudar e vai ficar favorável, mas por dentro você não tem a permissão de receber aquilo que você tanto almeja. Então se você muda por dentro, se você se permite viver aquilo que você almeja, o ambiente vai começar a mudar. E o pior que pode acontecer nessa jornada é você perder algum tempo se dedicando a algo que você realmente acha que faz sentido, que vai mudar a sua vida. E esse tempo, talvez, né, se você não estivesse fazendo isso, você ia estar vendo série, você ia estar rolando o feed do Instagram, vendo Reels. Então, pega esse tempo e faz isso por você. Faz isso por você igual eu tô fazendo hoje por mim. Eu tô fazendo hoje esse vídeo, não é só porque eu queria dizer algo pro mundo, é porque eu precisava destravar isso em mim. Eu precisava destravar esse início. Ele não é um vídeo perfeito. Ele é um vídeo que eu tô aqui mal arrumada, não tô com a melhor dicção, tá até chovendo. Mas é o início que eu tinha, nesse momento. E é esse início do dia de hoje que vai mudar lá na frente. Que eu vou olhar pra trás e falar assim, uau, que bom que eu comecei aquele dia, debaixo de chuva, com o que eu tinha. Porque nada vai ser perfeito. Então você tem que fazer as coisas com o que você tem, até você conseguir fazer melhor. Faça o que pode agora e um dia você vai conseguir fazer melhor. E nesse processo, tem algo que é muito importante de se dizer e que é algo que eu vejo assim que atrasou muito o meu processo. Olhe as pessoas que estão à sua volta. Questione. Questione o que elas realmente representam na sua vida.
Porque muita gente que vai estar à sua volta vai dizer: ah, mas tudo bem, mas fulano eu conheço há muito tempo, mas eu aguento ficar aqui mais um pouco ouvindo reclamação, ouvindo negatividade. E não, tudo isso vai te moldando a aceitar menos do que você merece. São essas pessoas que vão falar na hora que você tiver uma ideia, na hora que você quiser começar algo, elas vão falar: ah, mas veio tantas pessoas que começaram e deu certo, isso não é pra você, isso põe mil e uma negatividade no seu projeto. E aí você pensa assim: será que é mesmo? Será que eu posso começar? E às vezes o começo é gratuito, o começo é só dar um primeiro passo, mas você se questiona porque as pessoas à sua volta te desincentivaram ou te trouxeram para um lugar onde é confortável para elas. Te trouxeram para um lugar onde elas recebem os benefícios da sua inércia. Você não está se movimentando, mas elas estão se movimentando porque você está aplicando o seu tempo, a sua dedicação aos sonhos delas e não aos seus. Então, realmente, faça uma seleção de quem vai continuar na sua vida, de quem pode permanecer. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Então, essas pessoas, elas têm que ser as pessoas excepcionais, elas têm que ser as pessoas que estão vivendo aquilo que você deseja. No mínimo, se você não conhecer ninguém assim, as suas pessoas vão ser os autores dos livros que você vai ler, vão ser as pessoas que você vai seguir na internet. Já deixa de seguir quem não te acrescenta, já deixa de seguir tudo quanto é fofoca, a vida de fulano lá que tá, né, milionário já, bem de vida, e aí você tá vendo as fofocas dos famosos, quem largou de quem separou, quem que juntou. Isso não vai mudar a sua vida. O que vai realmente mudar a sua vida de fato não é você se informar das últimas atualidades do mundo. É você começar a fazer aquilo que você sempre sonhou. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja pequeno. Tá bom? Mesmo que você não tenha conhecimento. O conhecimento que você acha que tem que ter, porque eu achava que eu precisava ter muito conhecimento para falar alguma coisa. Quem que ia me ouvir? Quem que ia saber se eu tava falando certo ou não? Eu achava que todo vídeo precisava de uma pesquisa extensa. E às vezes você só precisa ser sincera mesmo. Você só precisa falar. Eu tô batendo nessa tecla da sinceridade porque ela é o que traz esse incentivo inicial. Ela é o que traz essa visão de que você pode, de que você é capaz. Porque falar a verdade, gente, é muito fácil, é muito simples. Você não precisa de um sentimento elaborado, de uma pesquisa elaborada, você tem que falar só o que você está sentindo. Tem pessoas que vão se identificar, então, tem pessoas que vão chegar até você e dizer: uau, eu também estava sentindo isso, que bom que você sente também, agora eu sei que eu não sou a única pessoa no mundo. Eu não sou a única pessoa que está passando por essa situação. E que bom que está dando certo para você, porque se deu certo para você, vai dar certo para mim também. O começo, o seu começo, é um incentivo de outra pessoa lá na frente que quer começar o sonho dela também. Que quer começar a fazer acontecer algo na vida dela. Mas se você não começar hoje, milhares de pessoas que poderiam estar vivendo sonhos, elas não vão viver. Isso não é um peso, isso não é um fardo, isso é uma gratificação. Se você olhar hoje para a sua vida, para as coisas que você gosta, talvez tenha uma padaria perto da sua casa e você ame o bolinho. E aí você olha assim e fala assim: que bom que fulano começou no ramo de padarias, porque eu posso comer esse bolinho hoje. Se o dono da padaria nunca tivesse começado, você nunca teria provado aquele bolinho. Porque só ele que faz daquele jeito. Tem coisa que na vida é só você que vai fazer daquele jeito. É só você que vai conseguir aplicar. Então você que tem que começar. Você tem que começar porque o seu potencial é enorme para provocar uma mudança no mundo. Talvez você não enxergue, mas se você começar, você vai ver as coisas acontecendo, você vai ver a mudança vindo e você vai ver: uau, realmente é verdade. Por fim, eu gostaria de deixar algo prático. Sabe essa frase: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje? Faz, de verdade, faz algo hoje. O mínimo, o mais pequenininho possível. Talvez o mínimo vai ser você colocar um alarme no seu celular de quando você pode iniciar um projeto, a pesquisa do que você quer fazer. Talvez você queira já começar a ir gravando um vídeo como eu tô fazendo. Ou talvez seja isso, né? Mas coloca um alarme para o momento que você sabe que você tem um tempo livre que você vai dedicar realmente. Nesse momento que você separou, você fala assim: eu vou dedicar 10 minutos, pode ser o mínimo possível. Se não puder ser 10, põe 5, põe 2. Mas pega o mínimo possível e faz o mínimo. Dedica esse tempo. Começa hoje. Porque lá na frente, a única pessoa que vai se arrepender de não ter começado é você. Não tem outras pessoas no mundo que vão se arrepender disso, mas você vai. Você vai olhar, igual eu olho hoje, para 10 anos atrás, e falar assim: caramba, por que eu fiquei
inerte? Por que eu fiquei imóvel, só aceitando as circunstâncias? Eu poderia ter feito diferente. Mas se eu não mudar hoje, daqui 10 anos no futuro, eu vou ter esse mesmo pensamento. E aí vai ser pior ainda, o peso vai ser pior, porque eu vou olhar e falar assim, agora são 20 anos, não são só 10. Independente do tempo que tenha levado para você ir atrás dos seus sonhos, hoje é o dia de construir eles. Então dê esse primeiro passo. Faça o que você pode com o que você tem, até você ter condição de fazer melhor.